conversar com vocês lembrando de uma historinha que se passava comigo na minha infância. Na minha infância mesmo, acho que na idade de... Não, nem de Renan, nem na de Mateus, não. Era mais novo ainda, eu acho que um pouco mais velho do que Ayla. Eu devia ter uns 4 anos de idade, 5 anos de idade. Eu lembro porque nós ainda íamos viajar para o Piauí. Meu pai é militar e, como militar, de vez em quando é transferido. O militar viaja para um lugar, para outro. Ele já morou na região norte, mas no sertão do Nordeste. Aqui em Pernambuco a gente rodou algumas cidades, para ficar mais próximo do quartel. Eu sou nascido em Olinda, mas me considero cabense pelo tempo que eu estou no Cabo, morava no Cabo. E agora em Pojucano, fervoroso. E aí, isso eu acho que foi em 78, 77. A gente ia para o Piauí, meu pai ia ser transferido para lá, para o Batalhão de Engenharia e Construção. E a gente foi visitar a minha avó. Meu pai é do bairro dos Coelhos. Está mais tranquilo. Nos Coelhos já foi mais pesado. No Recife. Minha avó morava lá, pertinho ali do Hospital Pedro II, um pouquinho antes do IMIP. E a gente foi visitar a avó para se despedir nessa viagem e tal. E eu não sei por que cargas d'água a gente saiu de lá de noite. E uma cena forte me vem à cabeça. Éramos eu, meu irmão e uma irmã. Éramos 3 nessa época. E meu irmão era um ano mais novo do que eu, faleceu. A gente ficava brigando para quem subia na carcunda do pai, né? Na carcunda. Até hoje ele botava nas costas, aqui em cima, e a criança se acha. Meu irmão, não tem nada igual não. É tão forte essa cena que da minha cabeça não saiu mais. Da minha cabeça não mais saiu a cena de eu estar em cima e até meu irmão brigando embaixo para subir, que ele queria, era a vez dele e não sei o que e tal. Mas era muito forte isso. Experimenta depois. Tu lembra, acontecia isso contigo, alguma coisa? Eu lembro disso muito forte. Botar aqui nas costas, meu pai ia comigo. Só que meu pai é altão. Meu pai tem 1,82 m de altura. Experimentou em mim, né? Eu fui uma experiência, saí pequenininho por força do ar. Bom, enfim. O que eu quero dizer é que na cabeça da criança, estar acima, estar lá em cima, e visualizar tudo de baixo é uma sensação fantástica. Mas isso seria impossível se não fosse com meu pai. Seria impossível essa sensação se não fosse com meu pai me colocando nas costas. Primeiro porque eu confiava profundamente nele, ele soltava. Eu segurava assim nele e ele confiava em mim. E eu confiava nele. Havia uma troca de segurança. É meu pai que estava me segurando, cara. Estava nas costas dele, ele não ia balançar, ele não ia cair. Ele estava firme. Eu é que cresci montado nos ombros dele. Esse crescimento só é possível montado nos ombros do pai. Esse crescimento só é possível montado nos ombros do pai. É por isso que eu às vezes enfatizo tanto a figura do pai e da mãe presente. Se o pai não está, tem pães por aí. Tem mãe que segura o BO, como diz Nata, né? Segura o BO. E segura mesmo. Segura. E são essas pessoas que vão nessa noite também, toda a nossa, reverência, todo o nosso respeito. Toda a nossa qualificação de dignidade aqui. Porque sem esses 2 elementos, na vida de uma criança, ela fica desnorteada, perdida. E mesmo que ela cresça e arranje mulher e filhos, ou
marido e filhos, essa criança cresce faltando alguma coisa. Ela cresce precisando de algo mais. Eu costumo dizer que eu não fui um pai para minha filha. Tanto é que no Dia dos Pais aqui, eu vou falar isso aqui, acho que publicamente pela primeira vez. Quando Patrícia colocou as imagens dos filhos, os vídeos dos filhos, falando, se dirigindo aos pais, aquela fala daquela menina, da minha filhinha, da minha bebezinha de 24 anos, restaurou uma ferida de 20 anos. Uma sensação dolorosa de culpa de 20 anos que eu carregava nas minhas costas. 20 anos doendo. 20 anos de incompatibilidade com Deus, porque mesmo, e perdão para mim e perdão para outros, aquela fala dela, ela não tem noção, ela não tem ideia do quão importante e curativo foi aquilo. Por isso que o falar eu te amo e eu te amo para um pai e para uma mãe é essencial. E se você não é muito bom de falar e o pai não é muito bom de ouvir, meio bruto, vá lá e dê um cheiro na testa dele, dê um abraço nele, dê um abraço na mãe. Esse parênteses eu estou abrindo aqui porque eu vou falar de criança também. E vou falar da criança que deveria haver em nós também. E onde ela se perde e em que ela se transforma. Que criança é essa que nós somos hoje? Derivado de quê no passado? E o que é que faltou para que a gente estivesse melhor hoje? Abram as vossas Bíblias. No livro de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 13. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, o discípulo. Marcos não foi apóstolo. No capítulo 10, a partir do verso 13, a gente vai até o 16. E assim se encontra o Evangelho de Deus, a Santa e Sagrada Escritura, segundo a minha versão, diz assim: Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Quando eu falo daquilo que Jesus Cristo diz aqui, ele faz essa definição no verso 15: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Tem um grande obstáculo na vida do ser humano que atrapalha, que talvez seja o grande nó das relações humanas. O nó principal, aquele nozinho que é dado, aquele nó cego, o nó cego pesado das relações humanas, tem uma coisa, um obstáculo para que essa relação flua naturalmente, e essa relação também é com relação a Deus, ao homem com o próximo e com Deus. O mandamento dele é amar o próximo
amar a Deus, amar o próximo. Esse é o grande resumo da lei. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Mas o grande obstáculo para que isso aconteça é um negócio chamado soberba. Soberba. Soberba, arrogância. E gente, eis aqui quem vos fala que está mais propenso a ser um homem soberbo, sou eu. De todos desta nave, de todas desse santuário, eu, no presente momento, sou o indivíduo mais propenso a ser soberbo, arrogante. E essa soberba é um vício desgraçado. É um vício que impede que uma virtude aconteça verdadeiramente, que é a humildade. E nós cantamos há pouco que ele, de forma humilde, a gente precisa ser humilde o bastante para que ele cresça e nós diminuamos. E entender isso, humildade, e vivenciar humildade, primeiro entender, vamos ter cuidado, para entender o que é humildade. E segundo, e vivenciá-la. Mas para que essas duas coisas aconteçam, eu tenho que quebrar um vício, como eu falei, desgraçado em mim, que é a soberba. A soberba é aquela sensação de autossuficiência do ser humano. Autossuficiência de que nada mais do que venha de fora é interessante, do que aquilo que se fez velho é interessante, porque o novo sou eu. O novo sou eu me basto, eu me amo. Você já se ama demais por natureza. Jesus Cristo diz: se você não for como uma criança, você nunca poderá entrar no reino de Deus. Mas que criança é essa? Por que eu falei de soberba e de humildade e agora eu falo de criança? Nós lemos no Salmo 42, junto com a nossa irmã Ró, o Salmo 42, eu vou tentar localizá-lo aqui de novo, não está marcado, rapidinho. Salmo 42, eu queria que vocês vissem comigo o verso 7. Salmo 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado sobre mim. Um abismo chama outro abismo. E o grande primeiro abismo que chega no ser humano, talvez o mais violento deles, é a soberba. E a partir dele, todos os demais vícios se ajuntam. Todas as demais falta de virtude vão se juntando, se agregando. Por isso que um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Por quê? Por conta da soberba. Autossuficiência. Para que Deus? Eu tenho falado isso com ênfase e com insistência, porque a figura do pastor nessa igreja, e como as demais igrejas verdadeiras, ele precisa chamar a atenção das pessoas e dizer: fura essa bolha do teu ego e deixa ele murchar um pouquinho, para você não explodir em si mesmo. Porque o ser humano entende que nasceu para ser feliz. Amém, mas essa felicidade só é possível em Jesus Cristo, não em você mesmo. Não dá para ser feliz sem Jesus, minha gente. Você pode ter rios de dinheiro, você pode ter milhões na conta, bilhões na conta, e o que eu vejo diariamente, vocês também veem, vocês também enxergam nos telejornais, nas televisões, nas novelas, nas coisas que passam pelo mundo, pessoas tristes, deprimidas, que trocam uma opção segura por uma aventura, que trocam valores, que trocam o amor, o carinho pela infidelidade, que trocam
a paz, a harmonia entre irmãos pela guerra, pelo sentimento belicoso, pelo ódio, que trocam a comunhão pelo falar mal do outro. Isso é pura arrogância, soberba, porque Deus não é suficiente para essas pessoas. Às vezes, e aí olhem para mim, por favor, eu corro o risco de fazer isso. Se eu não estiver muito atento e como estudioso da palavra, se eu não estiver atento, eu posso me engrandecer tanto. Eu já disse uma vez, teve uma época, logo no começo, em que eu comecei a me ensoberbecer com a leitura bíblica, com muita coisa, com teologias, com cursos, não sei o que e tal, pá. Aí, como eu disse, eu costumo brincar aqui, eu fiz de Deus meu pareia. Esqueci que Ele era meu Senhor e que eu que devia diminuir e Ele crescer. E eu comecei a achar que Deus era alguma coisa secundária. Ele estava ali para ajustar e assinar. Ele era o chefe do cartório para assinar os meus projetos. Carimba aí, Deus. Está tudo certo, viu? Já fiz o estudo exegético. Já está tudo na medida aí, tudo certinho. Já sei o que precisa. Eu não preciso de igreja. Para que igreja? Eu não preciso de homens e mulheres na convivência, na minha relação pessoal. Para quê? Eu me basto, eu me amo, eu sou autossuficiente. Soberba de Satanás. Foi essa soberba que derrubou ele. Essa arrogância de não querer ser o que Deus o fez para ser algo acima de Deus. Ele queria não só ser Deus, ele queria tudo o que Deus tinha e muito mais. Isso é impossível, porque aquele troço é uma criatura. Satanás é uma criatura. E é despencado do céu com o texto dos anjos rebeldes. E esse pecado, ele trouxe para a terra e jogou na gente, através do pecado original. Tanto é verdade, que na desobediência de Eva e de Adão, em seguida, por conivência pura, ele diz que daqui eu não posso comer. E a serpente pergunta, ele disse que daqui você não podia comer? Ela contorna, entorta e faz a gente ouvir o que a gente quer, porque ela queria comer aquela fruta, daquele fruto. Havia desejo, brilhava os olhos, dava vontade. Vocês somem-se às vontades de vocês. Comecem a analisar para dentro tudo o que você tem vontade de fazer e não pode. O que será esse não pode? Já imaginasse se eu fizesse tudo o que eu quisesse? Se meu Deus só fizesse dar assinatura nos meus desejos? Ó, Deus, quero fazer isso aí. Carimba aí e assina. Buf, beleza aí, valeu. Viu? Já imaginou que derroteira que ia ser esse mundo? O que é que podia acontecer? E às vezes eu fico assim, quando eu vejo esse data show assim, aí eu lembro de um pastor amigo nosso que dizia assim: se os meus pensamentos e os meus desejos passassem assim, ó, eu ia sair daqui correndo. Porque vocês não iam entender. E não tinham obrigação de entender. Porque o ser humano é passível disso. Não somente as pessoas que estão sentadas aqui, como eu. E se eu não entender que eu preciso diminuir, reduzir a minha vontade, o meu excesso de desejos, por isso que na faculdade deu um problema. Quando eu estava na faculdade de psicologia, gerou um problema. E hoje eu entendo porque que eu faço terapia com uma psicóloga cristã. Por que eu sou acompanhado? Não só terapia, a gente chama de supervisão. Quem atende pessoas precisa ser atendido também. Quem cuida precisa ser cuidado. Não é isso? Se eu cuido de gente, a minha cabeça fica com os problemas das pessoas nela. E eu fico tentando solucionar os problemas. Não é essa a minha função. A minha função é fazer com que as pessoas queiram solucionar e achem meios de solucionar. E aqui, quando eu fico com esses desejos de querer resolver, eu caio, eu erro,
eu atropelo as etapas. Por isso que eu preciso de uma pessoa que supervisione. E essa terapia se faz necessário por isso. Porque muitas vezes ela é o freio dessas minhas vontades. Vontade de fazer um negócio, ela, que é isso, Carlos? Para pensar, e a tua função é essa, é analista. Eu, opa, calma. Porque muitas vezes dá vontade de resolver. De dar sugestão, de dar pitaco. Faz isso não, faz isso sim, faz isso, dá vontade. Mas não posso. E aí deu problema porque quando eu comecei a conviver com psicólogos e estudantes de psicologia na época, eu entrei nessa vibe muito tempo. Eu comecei a perceber que o que eles diziam para mim é que o que importava é que eu fosse feliz, independente dos muros, dos limites. Eu mesmo que pulasse um muro, o importante é ser feliz. E importante é ser feliz. Só que esse feliz nunca chegava. Eu tinha que pular muito muro para ser feliz. Por isso que tinha que haver um limite para mim. E um senso de prazer, de tranquilidade naquilo que eu tinha. No que eu possuo. E se eu desejo coisas melhores mais adiante, que seja fruto de forma lícita, de trabalho, de desenvolvimento de estudo, e não pelo meu desejo. Porque o meu desejo me faz pular a etapa. Quando Jesus diz, sejam como crianças, se você quiser entrar no reino, tem duas coisas aí pesadas, uma positiva e uma negativa. Ser criança positivamente e ser criança negativamente. Negativamente é ser menino, ser infantilista. Infantilidade não ajuda. Você também não. Porque o próprio Deus diz que a gente precisa ser maduro na fé. Precisa desenvolver a fé. Os maduros na fé, os neófitos, não são bem aceitos, nem para diácono, nem para pastor, nem para nada dentro de funções de liderança. Tem que ser mais maduro. Não sejam como crianças, diz o apóstolo Paulo. Mas por que Jesus diz, sejam como crianças? Não na infantilidade, não na birra, não no seu desejo realizado plenamente. Porque uma criança, para uma criança, a mãe é uma extensão dela. Aí ela olha para a mãe e diz assim, isso aqui é meu. Não, ela quando quer, ela chama, ela grita. Né? A gente não faz isso mais. A gente clama a Deus, ora a Deus, mas a gente não está na infantilidade de querer e achar que a pessoa do outro lado é a extensão da gente. Ou que Deus seja uma extensão, aquele que vai carimbar o que eu quero. Mas ser criança na consciência de dependência, porque se já ir de soltar ela aí, ela não vai para casa sozinha. Nós não vamos para o Rei dos Reis sozinhos. Infantilidade não é legal. Esses garotos que estão aqui, eles estão crescendo. São jovens que estão amadurecendo e que vão desenvolver uma plenitude, vão casar, vão ter filhos, vão ter aí suas profissões. Veterinária, né? Veterinária que é um sonho, vontade de trabalhar com bichos, essas coisas, entre outras. Então eles têm vontades, projetos de vida, mas não dá para ser veterinário sem estudar. O que Deus diz positivamente de ser criança? O que é positivo nisso? Dependência total dele. A inocência quanto ao pecado. Porque o pecado ele vai estar sempre permeando a vida da gente. E um pecado chama outro pecado, que chama outro pecado. Um abismo chama outro abismo. Por isso, se vocês querem entrar no reino de Deus, sejam como crianças. Mas o que é que está impedindo? O texto, vamos ler o que é que o texto diz logo no comecinho dele. Marcos, capítulo 10. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Ele não fala aqui dos apóstolos não, viu? Tem uma tradução aí que está na mente da cabeça de um monte de pastor doido aí, pirado. Tem muito pastor doidão. Acho que fumaram alguma coisa esquisita. Que estão começando a entender e enxergam aí que o obstáculo está naqueles que serviam Jesus Cristo diretamente, os apóstolos. O texto fala em discípulos.
E em todos os sinóticos se refere a discípulo. Um grupo de pessoas impedia as crianças de chegar, as mães provavelmente levaram. Veja a função da mãe aí mais uma vez. Veja a função do pai aí mais uma vez. Quem levava a criança para Jesus Cristo? Pessoas levavam, certamente um parente mais próximo, alguém que queria que essas crianças fossem abençoadas. O que é que está te faltando para levar teu filho para a igreja? O videogame, o celular dele? Ele não está afim, esperar ele estar afim. Ele não está afim não de ser abençoado não. Para que ser abençoado? Para quê? Para que bênção de Jesus? Ou não, mas Jesus não está ali. Oi? Vamos esperar Jesus voltar para abençoar a criança? Tem alguma lógica nisso? Sem essa percepção de que pessoas levaram essas crianças para Jesus, é impossível entender o resto do texto. Esse texto é escrito quando Jesus estava indo para a Judéia. Ele estava saindo de Cafarnaum, estava saindo do norte, da Galileia, indo para a Judéia. Capítulo 10 de Marcos já está perto do final. Marcos vai, 14 é o apogeu da crucificação e morte. Então ele já estava indo. É o momento em que ele derrama ensinamentos. Ele fala depois do jovem rico. Ele fala com o jovem rico. Antes, ele fala da questão do divórcio. Ele está ali ensinando, dando a carga toda. É o finalzinho no vestibular. Todo vapor. Ele ensina até o último momento da vida dele. E ele está ensinando. E ele diz, deixa vir essas crianças. Não as impeça. Quem estava impedindo? A gente vê discípulos. Isso era o mundo judeu. O povo judeu. Esse povo judeu não queria mais saber de menino. Não contava menino nem mulher. Vai estudar a história da Grécia. Grécia com a sua democracia. O berço da democracia. Vai estudar. Porque as mulheres na Grécia eram endeusadas para parir. As mulheres na Grécia, não a arcaica havia um conceito um pouco melhor. A mulher, por ter essa divindade de dar à luz, ela era respeitada, mas também não entrava no santuário para adorar, nem tão pouco podia discutir política. Qual a diferença do mundo grego para o povo judeu? Para de enxergar, criaturas, eu fico preocupado com a intenção, eu não sei qual é a intenção. Eu confesso que eu não sei qual é a intenção de determinados pastores de dizer, não, porque era o religioso, era a religião. Religiosos são vocês, que impedem a vinda das pessoas para Jesus Cristo. Religiosos são vocês, que obstaculam a vinda do povo de Deus, a palavra de Deus, dizendo que a igreja não vá para a igreja não leve seu filho não. Religiosos sem religião são vocês. Ousam brincar com a noiva de Jesus Cristo. Não estudaram nada, não querem saber de nada, e se sabem fazer essa perversão com a palavra. O povo judeu impediu, aquelas pessoas impediam, porque criança nem mulher era contada, e podia atrapalhar o mestre na cabeça deles. E Jesus disse o quê? Não os impeçam. É uma sociedade de impedimentos das pessoas se aproximarem de Cristo. É uma sociedade que impede com outras coisas. E o que é que está impedindo a gente de vir a Jesus Cristo? Excesso de trabalho, excesso de lazer, excesso de brincadeira, excesso de permissão, excesso de tudo que eu quero. Tudo que eu desejo eu tenho muito. E é tudo self-service se vem na minha casa. Para que eu vou até Jesus Cristo? Quem foram até Jesus Cristo foram eles. Não foi Jesus que foi correndo atrás deles não. A gente precisa parar para enxergar isso com clareza. Deixem essas crianças virem em nome de Jesus. Preservem seus filhos. Preservem seus filhos. Cuidem para que a sua família cresça em sabedoria e obediência à palavra de Deus, para que você tenha um lar pelo menos pacífico, sem tanta briga. E eu me refiro a briga porque o que eu mais escuto em gabinete são brigas. Porque não tem amor de Deus. Porque
Porque as pessoas estão ocupadas demais atrás de dinheiro, de outras coisas, de prazeres, de lazer. Ocupe o seu coração com a palavra de Deus. Tem tanta gente que tem leitura suficiente. Muitos aqui ainda não têm, a gente sabe disso. Mas tem tanta gente que tem curso superior, educação boa e tudo mais, estudou. E não tem coragem de ler a Bíblia, se não for para distorcer. Só pega para vou dar uma rasteira em fulano. Em nome de Jesus, o que é isso? E aí, toma, não passa não, não vai não. Não vai não. A preocupação é essa, não vai não. Não deixa os filhos de Deus serem crianças dependentes dele. Você é autossuficiente. Isso é coisa de Satanás. Você não vai não, fica aí. Para que você precisa de igreja? Igreja para quê? Para que ser crente? Para que ler a palavra de Deus? Para quê? Tem no teu celular, precisa não. Relaxa. Quando tu tiver um tempinho, quando tu tiver um tempo, para que você se programar? Para que acordar cedo para orar? Para quê? Para quê? E você não consegue chegar. E você tanto não consegue como gosta, porque a tal da preguiça bate. Aquele capiroto que eu digo de vez em quando. O capiroto da preguiça. Bate. A gente gosta. Quem é que não gosta de dormir? É de graça. É bom que é danado. É bom dormir numa chuva dessa, dá vontade de levantar? Dá não, meu irmão. Levantar para orar por um monte de gente, por quê? A troca de quê? Não é isso que se passa na cabeça das pessoas? Orar com fervor pelo teu irmão. Aí eu estou pedindo oração, já faz tempo, inclusive repetindo, reitero aqui, porque eu estou vendo os netos dela. Reitero aqui, irmã Luísa está internada, vamos orar. Isso é possível lembrar quando a gente escuta a palavra, quando a gente pensa nisso, quando lembra. Se você lembrar, de algum momento, ore, pare para orar. Se aproxime dele. Jesus Cristo vai dizer, se você desejar de verdade se aproximar, ele vai dizer, mundo, não impeça não, deixa ele vir. Venha. Venha. E o texto diz que Jesus toca. Jesus toca nessas crianças. Há uma imposição de mãos, um envio, um santo envio. Imposição de mãos é o que vai ser feito aqui com vocês, os diáconos, que foi feito comigo aqui. Quando os pares, quando os homens de Deus, mulheres de Deus, quando as pessoas dessa igreja direcionam suas mãos, dizendo, venham, venham para os braços do Pai, receba a bênção e sigam pregando o Evangelho onde quer que vocês estejam. Só tem um jeito, e olhe, eu estou dizendo isso por experiência própria. Vivi o que eu podia ter vivido de coisa ruim e me arrependo profundamente disso. O que vocês imaginarem em termos de droga, de bebida. Mas vocês tentem entender. As consequências disso não foram boas. Porque um pecado chama outro pecado. E essa consciência, e com essa consciência especialmente de alguém arrependido e resgatado pelo poder de Deus, é que eu não quero voltar a flertar com essas coisas. Eu não quero namorar com o pecado, ficar olhando para o pecado pela... Não quero, eu não quero, e eu sei que isso não é bom. E vocês sabem que também não é bom. E Jesus Cristo está dizendo isso, sejam como crianças, no aspecto positivo, não sejam infantis, infantilizados, sejam inocentes. Purifica isso que está dentro de você. Dependa só dele. Dependa só de Jesus Cristo, só dele. Mais dele, mais dele, mais dele. Cada vez mais dele. E você vai percebendo que quanto mais você depende dele, e anuncia que depende dele, anuncie, fale mesmo, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para solucionar essas minhas demandas. Eu preciso do Senhor para ir curando essas minhas feridas. Eu preciso do Senhor para resolver esse problema, porque eu não consigo. Deixa eu subir nos teus ombros, Pai.
Deixa eu ver de cima essa situação toda, para que eu possa claramente solucionar e saber por onde andar. Suba nos ombros do Pai, e você vai ver por cima toda essa demanda, todos esses problemas. Suba nos ombros do Pai, e Ele vai te dizer: você está vendo daí, Carlinhos? Você está vendo daí, Eliel? Você nos ombros dele, Ele vai te dizer: você está vendo daí, Ró? Deus falando com você. Está vendo daí, Jéssica? Suba nos ombros dele. Está vendo daí, minha gente? Tita, está vendo daí? Dos ombros do Pai. Todos os problemas ali, embarcando, bagunçando. Ele vai impor as mãos sobre você e você vai dizer: eu estou vendo, Pai. E eu sei como vou solucionar a partir de agora, porque o Senhor está comigo. E cada passo que você der, Ele vai estar do teu lado. Ele vai perguntar a você: Drica, está vendo, Drica? Está vendo, Adriele? Estou. Por aqui você passa. Suba nos ombros dele. Débora, Messias, Kelly, Ivo, suba nos ombros dele, confiante, esperando, porque ele vai abrindo o caminho, mostrando a direção. E esses problemas que estão te acometendo, eu sei que tem problema, e como tem, mas você não vai se desesperar com eles, não. Você não vai se desesperar, porque você vai estar nos ombros do Pai. Que o Senhor nos ajude. Venham todos a mim. Vocês estão cansados e sobrecarregados. Venham, porque de vocês, como crianças, é feito o reino dos céus. Venham, porque vocês são crianças e vão entrar no reino de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos louvar.